Hoje a gente vai falar sobre o quê? Bom, hoje a gente vai falar de um assunto que pode impactar a tua vida. Então, a gente vai falar sobre as eleições americanas. Olha, o impacto deve ser grande, hein? Vamos falar sobre isso. Vamos lá. Bom, hoje a gente está gravando um vídeo quase que online com o que está acontecendo nos Estados Unidos, né? Pequenos delays para processo de edição. Mas a gente está gravando esse vídeo logo depois da último debate entre o Trump e o Biden. E vamos passar aqui um pouco do que a gente acredita que possa ter de impacto entre a economia, a geopolítica, com toda essa mudança de governo americano. E é isso aí, pessoal. Antes, não esquece de se inscrever no canal, curte o vídeo, comenta o que vocês acharem do canal, compartilha para mostrar que conexão de ideias é em todos os âmbitos políticos, econômicos, enfim. Vamos dissipar essas ideias aí, pessoal. É isso aí. E muito obrigado a todo mundo que tem ajudado a gente no canal. Se tá curtindo, compartilha pra gente ajudar mais pessoas aí. Mas vamos lá falar um pouco do que a gente viu nesse debate que foi menos caloroso do que o primeiro debate, né? O primeiro debate foi um debate muito quente entre os dois. Esse debate foi um pouco mais civilizado e eu achei que eles falaram muito mais tecnicamente ou um pouco mais aprofundadamente as políticas que eles vão implementar caso entre como presidente. Na verdade foi um debate mesmo, né? Porque o outro foi uma série de ataques, não que esse último debate não tenha tido ataques, mas de uma forma mais civilizada que pelo menos resultou em propostas, né? Ficou bem claro que cada um defende mais, ou questão democrata, republicana, né, de cada um. E assim, eu acho que ficou bem claro a questão da força política do Trump na questão econômica, né, no país, tanto que rolou até uma pesquisa que no setor que o Trump tem mais força nos Estados Unidos é o econômico. Então, nos demais setores, o Biden ainda é favorecido pela votação americana, mas no econômico é o único setor que o Trump leva a melhor. Exatamente, eu acho que assim, como impacto econômico que a gente pode encontrar, o Trump ele é uma pessoa que está vetando os outros países para a economia americana e fortalecendo a economia interna americana. Então isso para eles é muito bom, mas fortalece o dólar e quando fortalece o dólar, a gente tem diversas moedas que caem, inclusive o nosso real, porque é cada vez menor comparado ao mundo. E ele também, a gente percebe com o alinhamento entre o Trump e o nosso presidente Bolsonaro, que a gente tem aí alguns alinhamentos políticos e isso pode gerar impactos também em acordos que a gente tem principalmente com o nosso parceiro mais importante economicamente, que é a China, né? E o Trump tem muita treta com a China. E pensando nesse aspecto de fortalecer o dólar, não é porque fortalecer o dólar que a casa caiu pra gente, né? A gente tem que mudar o nosso tipo de pensamento. Poxa, se o Trump for eleito, então quer dizer que muito provavelmente fortaleça o dólar, quer dizer que a gente talvez tenha que focar no mercado de exportação dos nossos produtos. Será que realmente é essa linha que a gente tem que pensar? É um ponto que a gente tem que analisar, né? Muitas vezes a gente fala, poxa, nossa moeda está sendo desvalorizada, mas eu acho que é uma mudança de pensamento e de relacionamento que a gente tem que ter, tanto com os Estados Unidos, mas que abre portas com os outros países também. Então tem esse ponto positivo se a gente for analisar nesse aspecto de fortalecer o dólar, né? Exato. Vendo pela parte industrial, a gente está passando por um impacto hoje na indústria, e eu lá, revendo todo dia, a gente percebe muito isso, que as empresas estão exportando muito mais. Então, empresas que fazem commodity, como plástico, papelão e outros matérias-primas básicas para o mercado interno, estão preferindo exportar, porque está mais rentável exportar do que produzir para o mercado interno. E a gente está passando pela crise do corona, então temos vamos dizer assim, as empresas ainda estão se adaptando com o volume que essa demanda externa e interna está gerando, e isso está ocasionando impactos dentro da produção interna do Brasil. Muitas empresas estão tendo dificuldade para abastecer o mercado nacional e, óbvio, focando no mercado de exportação. Eu imagino que com o tempo isso vai se normalizar e as empresas que estão exportando, bem provável, vão crescer mais. Então a gente vai ver umas empresas que têm exportação forte se valorizando mais, tendo mais lucros, e o mercado nacional vai ter alguns problemas em questão de também inflação impactada pelo dólar, principalmente da parte que a gente vai ter de recebimento. Mas para quem gosta de investimento, tá aí a Bovespa, que acabou de liberar todos os BDRs, que antes era só para pessoas classificadas, que tinham acima de R$1 milhão, agora aqui no Brasil, então você pode investir direto na Bovespa, nas empresas lá de fora. E isso pra gente foi um grande marco conquistado, e óbvio que a Bovespa também tá olhando exatamente nesse tipo de crescimento no mercado exterior. Então, eles também estão brincando, vamos dizer assim, com o grande público que está se gerando na B3 e agora também com um possível alavancamento do mercado americano. E claro que os Estados Unidos não pensa isso de bonzinho, né? Vamos ajudar os brasileiros ou outros mercados a crescer. É pensando neles, mas de alguma forma que realmente a gente se concentrar esse esforço de, poxa, tem agora empresas americanas que eu consigo investir. Então, a gente tem que sair um
pouquinho da caixinha e pensar, poxa, existem outros planos, outras formas de investir e pegar e aproveitar uma onda, né? Nada mais do que aproveitar uma onda. Poxa, se realmente essa questão de fortalecer o dólar vier, por que eu não posso embarcar em comprar ações em empresas americanas e até mesmo de você colocar o seu dinheiro lá fora, a própria valorização da cotação te traz um ganho, né? Você tem esse equilíbrio. Exatamente, eu acho que isso é muito importante de se perceber, e óbvio que a gente vai ter as grandes commodities nossas se valorizando de novo por causa do aumento do dólar, né? Porque é tudo dolarizado. Então empresas de petróleo, mineração, vão ter também um grande crescimento de lucro e rentabilidade. Então pode ser que parte disso, dessa perca que a gente ia ter por causa da inflação do dólar, do aumento do dólar, a gente vai ser compensado pelo aumento de exportação que valoriza um pouco mais o real. Mas falando um pouco mais de um cenário global, assim, dizendo em outras políticas, o Trump, ele também valoriza muito políticas mais liberais dentro dos Estados Unidos. E eu percebi que o Biden, ele é um pouco mais conservador e também ele apoia muito programas de auxílio e assistência às pessoas dos Estados Unidos, principalmente legalização dos imigrantes, auxílio saúde, que foi iniciado lá pelo Obama, que eles querem reestruturar isso para deixar melhor estruturada a saúde. Não é pública, mas uma bolsa saúde, caso você precise de pagar para um tratamento nos Estados Unidos. Né? E esse foi o principal ponto que nesse último debate o Biden se aproveitou em cima do Trump, né? Aproveitando essa onda do corona, todo esse sistema de saúde que ele propõe retomar o plano do Obama, foi uma oportunidade única dele ir para cima do Trump, enquanto o Trump rebatia com a questão econômica, né? E também todo o retrospecto do Biden por estar na política há 40 anos nos Estados Unidos e, em teoria, não aparecer nenhum projeto de grande escalabilidade do Biden, acho que foram contrapontos bem interessantes, né? Meio que economia versus saúde, né? E saúde a gente sabe que está num momento que prevalece até pela questão da pandemia, então talvez seja uma arma tanto para o Biden talvez vencer essas eleições, né? A gente vê que na mídia a questão do Biden e o favoritismo com a população norte-americana hoje, ele está bem à frente do Trump. Exatamente, eu acho que a população em si vamos dizer, se estressou um pouco com o Trump, mas o Trump tem um jeito muito, vamos dizer, duro de tratar as coisas, né, e às vezes um pouco controverso, principalmente toda essa parte da pandemia, prejudicou muito o Trump nas suas falas icônicas, assim como a gente tem o nosso icônico aqui no Brasil, eles têm um icônico lá nos Estados Unidos. Então, acho que o Biden vê muito mais o país como, assim, principalmente o presidente, uma pessoa que vai suportar as pessoas ali e dar alguma melhora dentro de um cenário tão ruim, onde que eles estão tendo também desemprego por causa do coronavírus, que é o impacto econômico que a gente está vendo no mundo todo, e também o impacto na saúde e nos imigrantes, que sempre foi um grande problema, e tem muita polêmica entre o Trump e a tratativa que ele fez com os pais e os filhos de imigrantes, toda aquela questão de separar os filhos dos pais, que até hoje existem filhos que não estão com seus pais, então o Biden se aproveitou bastante disso nesse cenário político. E também tem uma briga aí que o Trump apoia Rússia e Irã, e aí o Biden falou que esses países estão influenciando a política americana, e ele falou que esses países sofreriam se ele fosse presidente. Então a gente pode perceber que, dependendo de quem ganhar a eleição, a gente pode ter alguns outros conflitos ou sanções econômicas mudando de lado aí nos aliados americanos. Não quer dizer que se um ou outro for eleito, no caso, por exemplo, o próprio Trump ou o Biden, essa questão de política externa sempre foi forte nos Estados Unidos, né, de estabelecer algum conflito ou colocar esse lado dos Estados Unidos como soberano, né? Eu vejo que hoje, por exemplo, o Trump é bem forte nessa questão contra a China, né? No Biden pode ser bem forte na questão da Rússia, do Irã. Então, são escolhas, né? São escolhas que vão impactar o país e, por ser um país de soberania mundial, que a gente não tem como negar isso, afetaria numa escala bem global. Né? Exatamente. Então, a gente pode perceber que existem... Eu vejo o Biden um pouco mais, vamos dizer assim, calmo em alguns aspectos, dentro de alguns assuntos. Também a gente não pode saber como que ele se portaria realmente se ele fosse eleito, né? Então, é tudo uma suposição. O Trump a gente já conhece, então sabe que ele tem seus altos e baixos, mas o Trump sempre foi muito focado em fortalecer aquilo que o americano tem e o sonho americano e a soberania americana deles e de mais ninguém. Então ele deixa isso muito bem claro para todo mundo. O Biden já tem um pouco mais, um tom um pouco mais ameno e de talvez equilíbrio, né? Então acho que isso também tem muito a ver com os partidos que eles representam. Exato, e no lado do Biden, talvez ele tenha um poder um pouco mais articulador dentro do Senado americano. Vai depender muito de quem também estiver no Senado americano. Então é importante, a gente às vezes pensa na questão do Biden e do Trump, mas quem estiver no Senado americano é que vai fazer a coisa acontecer, né? Então tem toda essa onda pra gente
pensar e realmente, será que isso vai impactar os Estados Unidos? Será que vai impactar o Brasil? É um bom ponto para se refletir, né, Luiz? Eu também acho, e é bom vocês ficarem ligados aí. A eleição americana já começou, em teoria, para quem tá votando via correio lá, porque é possível esse tipo de voto. Porém, as eleições realmente acontecem dia 5 de novembro. A gente tá aí, talvez demore alguns dias para fazer a apuração total dos votos, e a gente fica ligado para saber quem vai ganhar e como vai ser essas políticas depois, principalmente externas, que podem impactar a gente aqui no Brasil, a eleição lá dos Estados Unidos. Você, o que você apoia? Trump? Biden? Deixa aí nos comentários. Tem alguma dúvida de alguma política externa que pode estar afetando essa eleição? Bom, também comenta com a gente vai fazer questão de bater um bate-papo com vocês. Perfeito. Se curtiram o vídeo, dá o like aqui, se inscreve no canal, ativa a notificação. Vem vídeo sobre a eleição brasileira no canal também, então não perca nenhuma novidade. Até mais, pessoal. Valeu, pessoal.